Olá pessoal, como havia dito então, hoje nós estamos aqui com a Adriana. A Adriana vai falar do comportamento hoje nas escolas, né? Como tratar com os alunos socioemocional. Eu imagino na época que eu estudava, se tivesse essa visão, né? Não teria sofrido tanto, né? Adriana, primeiro, muito obrigado por ter vindo aí para nós batermos um papo desse assunto que é muito interessante, mais nos dias de hoje, que nós tivemos até um momento aí, passou aí da pandemia, tratar com os assuntos, tecnologia. Eu acho uma grande dificuldade hoje para os professores, né? Muito obrigado. Primeiro, quero saber quem é a Adriana. Eu quero agradecer também pelo convite, quero dizer que é um prazer estar aqui hoje. E a Adriana, ela é formada em Relações Públicas primeiramente, morava em São Paulo, e meu marido é aqui da região de Itaguaí. Da Grande Itaguaí. Da Grande Itaguaí, né, metrópole do interior. É, exatamente. E nós mudamos para Itaguaí em 2012, e a minha profissão, né, Relações Públicas, não via muita oportunidade de trabalho numa cidade tão pequena. E muitos pais falavam para mim, olha, eu tenho que levar meus filhos para a cidade vizinha para estudar, né, as crianças de 3 anos pegavam um ônibus. Então eu vi uma oportunidade de investimento na cidade, investi na educação, deu tudo certo, então a gente construiu uma escola realmente própria, e a gente começou em 2013, com a educação, né, em Itaguaí privada, e a gente já conseguiu alguns alunos. Hoje a gente começou só com a educação infantil e hoje a gente tem até o 9º ano do ensino fundamental. E aí, com esse trabalho eu fiz pedagogia, hoje eu sou a diretora da escola, faço administração, a gestão administrativa e pedagógica, tenho uma equipe. E eu me descobri na educação, porque inicialmente foi só um investimento na cidade, mas quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ver o que a gente transforma na sociedade, a gente transforma o aluno, em tudo, né? Então, e não é chavão, né? A educação realmente transforma. Se alguém for falar assim, eu quero mudar a nossa sociedade, eu não vejo outro caminho, fazer um outro tipo de investimento que não seja pela educação. Então a educação realmente transforma, então a gente investe tempo e estudo nisso. E eu me realizei. Hoje, muitos professores, quando a gente vai conversar, né, eu falo que eu vejo vários amigos, né, na transição de profissão, o que eu quero fazer da vida, para que eu sirvo, faz alguns questionamentos assim, e quando a gente trabalha com educação, a gente não tem dúvida, porque quando você entra na sala de aula, você começa a desenvolver o seu trabalho, você se encanta com o desenvolvimento da criança, e aí você já tem certeza que é aquilo que você gosta de fazer. Então, o professor não tem dúvida da missão dele, e a gente é eterno, né? Independente da sua idade, quando você está mais velho, você lembra do seu período de escola, de tudo que você aprendeu, das suas formações, tanto de conteúdo quanto de valores que os professores te passaram, né? Então, eu acho que é um legado, é se eternizar. Eu gosto bastante, é um propósito. Adriana, você estava falando de toda essa situação aí. Agora, veja bem, nós temos, nesse mês, nós temos aí o mês do autista. Inclusive aqui nós temos a caneca aqui, que é de um livro, O Menino Azul e a Família Colorida. Como que é a inclusão hoje na educação? A inclusão exige da equipe pedagógica um olhar muito empático, né? Porque quando a gente recebe a família, é um direito que eles têm de estudar, e muitas escolas, às vezes, têm a primeira impressão de negar essa matrícula, nunca pode ser negada, principalmente na rede privada, que às vezes faz uma ficha, né, e pergunta se tem algum diagnóstico, e aí quando vê que é uma inclusão, a família tem o direito dessa vaga, né, é um crime, mas a inclusão exige um olhar muito empático da equipe. A escola lá em Itaguaí, a gente tem muitas inclusões, e geralmente quando o pai descobre que o filho ele foi diagnosticado com TEA ou TDAH, eles até nos procuram porque a gente tem uma fama de fazer um bom atendimento às inclusões. E eu sempre falo que tem 3 segredos. O primeiro, a gestão acolher essa família. Eu sempre me coloco no lugar do pai. Se meu filho fosse autista, se meu filho fosse um cadeirante, se meu filho fosse, né, com o diagnóstico que ele tem, como que eu gostaria de ser acolhido? Porque a gente quer ter o direito à escola, né? Quer ter um atendimento igual.
E o segundo é a gente pensar que não tem um caminho único. Não é porque ele foi diagnosticado autista que eu sempre vou trabalhar dessa forma. E a equipe tem essa ânsia de ter um caminho único, e não existe, porque cada criança é única. Então, acho que o segundo segredo, independente de ser inclusão ou não, é enxergar que cada pessoa, cada criança é única, e eles têm necessidades individuais. Então, eu não posso fazer o mesmo trabalho com todos, independente de ser inclusão. E o terceiro é a família apoiar, é a família reconhecer, né, que ele tem, sim, algumas particularidades, a escola vai precisar desse apoio, então a gente encaminha, né, para os profissionais de atendimento. Então a família tem que se comprometer a levar na fono, na TO, se é um caso de medicação, dar a medicação no mesmo horário, entender que a medicação não é a cura ou que vai sanar tudo, porque um grande trabalho que é feito com autistas é a questão do comportamento, a gente tem que treinar o comportamento, e é muito empenho. Então a gente precisa muito dessa parceria da família e dos profissionais, é um trabalho em conjunto, uma rede, né, e sempre estar em contato. Apresentou esse comportamento, como que a gente pode atender melhor, como que a gente pode se desenvolver. E o principal que a gente sempre tem como meta na escola é a socialização dessa criança, e não propriamente o conhecimento de conteúdo, de pedagógico. Vamos socializar, fazer ele brincar junto, ter amigos, né, e depois a gente parte para o conhecimento. Legal. Adriana, hoje, como ensinar os alunos hoje? Porque você veja bem, eu dou aula há 33 anos, mas é na graduação e pós-graduação. É uma outra pegada, mas mesmo assim as coisas têm mudado muito. Eu imagino lá no início, com tecnologia, com essa molecada aí, sei lá como fazer? Sim, hoje a gente tem as inclusões, como acabamos de conversar, a gente tem a nova geração que é tecnológica o tempo todo, e nós temos um conflito de geração, que eu vejo o maior desafio é um conflito de geração, não só de linguagem, como a gente utiliza às vezes com uma geração mais jovem, mas um professor, nós mesmos, somos do século passado, e nós estamos ensinando crianças... Você falou, nós somos, imagina eu. Nós dois somos do século passado, né, do século XX, e nós temos os nascidos agora no século XXI, que já nasce com tecnologia, com estímulos, com muitos brinquedos, né, aprende muito rápido. Eu tenho certeza que em muitos momentos, você conversando no WhatsApp com alguém, você fala assim, vamos conversar pessoalmente, que pessoalmente é muito melhor. Sim. Essa geração não existe pessoalmente, é muito melhor. É tudo online, tudo isso. Então esse é um pequeno exemplo. Então tem esse grande desafio do professor, ele não é mais aquele professor que chega, ele tem que cumprir um conteúdo programático, uma apostila, né, e só ele está lá na frente, só ele fala. Hoje os alunos eles querem eles aprenderem, o professor é mais esse mediador do conteúdo com as novas metodologias que tem. Então o professor ele tem esse desafio de desaprender o que ele aprendeu, porque muito do que nós ensinamos é como nós fomos ensinados, né? Então esse professor que tem aula pronta, que chega e fala para os alunos os 50 minutos e vai embora, não é mais a boa aula. A gente precisa fazer o aluno perguntar, o aluno trabalhar em grupo, recursos visuais na sala de aula, jogos. O celular não é mais um instrumento da porta da sala de aula para o corredor, é assim dentro da sala de aula. Então a gente utiliza jogos, quiz, né, o tempo todo. Então esse é o grande desafio, porque muitos professores eles querem dar aula ainda dessa forma. Tradicional. E aí não compreende que os alunos hoje eles querem muito mais a partir do conhecimento, a partir dos alunos, né, dessa forma, e trazer esse monte de metodologia. Então dá trabalho. Mas é como os alunos aprendem. E estudar como os alunos aprendem realmente, que hoje a neurociência nos ensina muito como nós aprendemos. Então, só falar se eu não me engano, são 15% apenas que o aluno absorve. Se o aluno fala, se ele explica, se tem recurso aos visuais, você aumenta isso para 80%. E o tempo de atenção, que hoje nós temos que um tempo de atenção, antes era de 15 minutos. Hoje são 5 minutos. Então, nossa, mas a cada 5 minutos eu tenho que mudar a minha aula? Não necessariamente, mas você tem que ter algumas táticas para
chamar a atenção desse aluno. Então você põe um vídeo, você põe um áudio, às vezes, né, você disse que dá aula, às vezes quando a gente faz uma pergunta e responde errado para o aluno, quebra ali, aí fala assim, quem fez isso? Aí você sabe que foi um autor, aí você fala, foi outro, aí eles, ué, o professor falou errado, mas não é aquele. Então você quebra aquilo, aí fala assim, mas professor, acho que você falou errado. Nisso todos começam a prestar atenção em você, porque eles querem ser o primeiro a falar que ele errou. Eu vou pegar o professor, aquele errar de novo foi. Então existem algumas técnicas que você usa para quebrar, né, essa aula, chamar atenção, fazer jogo de perguntas, às vezes ser um professor que, se você é um professor mais humorado, né, você pode começar a sua aula com uma dinâmica, se você se sente mais assim, fazer uma dinâmica no meio. Então existem algumas técnicas, não precisa fazer uma aula de 5 minutos. Né, assim. Você trabalha com formação de professores? Eu trabalho agora com formação, na pandemia comecei a trabalhar com formação de professores. Na verdade, a escola existe há 9 anos. E aí, neste primeiro ano da escola, como todas as escolas, temos muito conflitos. Então, eu estava muito preocupada em solucionar um conflito que eu tinha na escola, que era um aluno com comportamento muito difícil. Aquele aluno que quando você vai passar, põe o pé, aí tropeça. A aluna sentava assim, ele prensava o cabelo para que ela levantar, puxar, quebrar todos os cabelos, ou ficava chacoalhando a cadeira, sabe? E por mais que a gente conversasse, ele não compreendia o comportamento dele, ele dava risada. Tô me vendo nesse aluno. O tempo todo eu levantava a mão para fazer perguntas que não era sobre o conteúdo, levantava o tempo todo, né? Então o que a gente vai fazer? Como que a gente vai solucionar isso? E a ânsia é por assim, eu quero ter algo pronto, eu vou aplicar isso e acabou esse comportamento. E fui para um congresso e vi uma formação socioemocional. Eu falei, o que será que é? E entrei nessa formação. Isso já tem 8 anos. E aí quando eu vi tudo isso, eu era aquela que perguntava, mas eu tenho aquele aluno, como que eu faço? Cadê a receita do bolo para eu seguir? E aí ela falou, não tem receita de bolo, você tem que desenvolver, que conhecer. Então eu trouxe essa pessoa até Itaguaí, de São Paulo, ela fez uma formação com a nossa equipe ali uns 3 meses, e aí nisso eu já me apaixonei, porque eu vi que é um caminho sem volta o socioemocional. Então há 8 anos não era um tema ainda tão em pauta, então eu me apaixonei, fui estudando, fiz pós-graduação na área de socioemocional, tenho outras pós, na parte da neurociência, que nos ajuda muito. E aí, como a Base Nacional Curricular, que é a famosa BNCC, foi reformulada, e a partir de 2020, eles incluíram das 10 principais competências, pelo menos a socioemocional está em todas, mas algumas são exclusivas socioemocional. O meu município, algumas professoras começaram a me perguntar, como que eu faço para aplicar, como que eu começo? Então eu comecei a fazer essa formação, comecei a estruturar realmente e montei um curso. Hoje é um curso online que você pode comprar. Para ter mais informações, tem no meu site, que é o dinamicadamente.com.br. Então eu ensino desde o comecinho, como que eu começo a implantar, se eu sou uma coordenadora, uma gestora, como que eu monto a minha equipe, se eu tenho só professores, como que eu vou ensinar. E hoje a gente vê o socioemocional como separado dos demais professores, mas você dá aula. Quantas vezes você teve que chamar a atenção de um aluno, de corrigir um comportamento? Será que você corrigiu ele moralmente? Ou será que você só corrigiu? Então, um exemplo assim, os 2 alunos brigam na escola, ou teve um furto dentro da sala de aula. Se você não tem câmera, você vai lá, você vai descobrir como é que foi e tal, mas ninguém se prontificou, você não sabe quem é. Moralmente, como que a gente faz? A gente chama todos na sala de aula e coloca a pessoa que teve o furto, o que levou ela? Será que foi a vontade de ter? Como que foi? Mas o que está por trás disso? Você quer ser visto como uma pessoa que rouba? Né? Porque hoje a nossa moral, ela regula o nosso comportamento. Eu não quero ser uma pessoa que ser vista como traidora, como desonesta. Então, isso regula o meu comportamento. Então, a gente faz esse trabalho de moral mesmo com os alunos. Como que você quer ser visto? Qual é a sua imagem? E isso serve para tudo. Desde uma criança menor que morde, que bate. Então, é muito comum hoje que o professor pega e fala assim, pede desculpa e está resolvido. Mas o que está por trás disso realmente? Será que eu não estou ensinando para ele que eu posso bater contanto que eu peço desculpa?
aí tá tudo certo. Mas não, eu não posso bater e pedir desculpa, né? Então eu vou ensinar vou colocar os dois ali e a gente vai conversar como que você se sentiu, que já é um trabalho de empatia. Hoje muitos adultos não têm empatia, a gente desenvolve a empatia. E aí a gente coloca os dois ali junto e o aluno que foi agredido vai contar como eu gostaria, o que o aluno que me bateu tem que fazer para a gente restaurar a amizade. Então a gente tem um trabalho moralmente ali para ensinar que hoje a gente pode errar, mas muito mais importante, eu saber como recomeçar essa amizade, como corrigir meu erro a partir disso. Ótimo. Pessoal, voltaremos já. Aguardem.